Olha só, o uruguaio Matias Vinha foi apresentado no Flamengo e está na expectativa estrear hoje contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca. Apresentado com a camisa 17, número preferido desde os tempos de criança, Matias Vinha tá doido para estrear pelo Flamengo. A expectativa é muito grande. Ele disse que estava com expectativa muito grande, já desde os primeiros momentos com os companheiros. Estava ansioso para jogar, mas infelizmente não podia. Agora está se sentindo bem, treinando com o grupo, fisicamente pronto. Com o grupo, já fisicamente bem. O início de ano do uruguaio anda movimentado. Há poucos dias, Vinha acompanhou o nascimento da filha na Itália. Já esteve também nos Estados Unidos, onde conheceu o elenco na pré-temporada do Flamengo. E no Rio, ele completou a recuperação da lesão no joelho, sofrida no dia 11 de dezembro do ano passado, atuando pelo ex-clube, o Sassuolo da Itália. Agora no Flamengo, Vinha terá concorrência do Ayrton Lucas na lateral esquerda. Que volta a ir pra frente, que ataca muito. Ele disse que o Ayrton Lucas é um cara forte, que gosta de ir pra frente, ataca muito e que daqui a pouco tempo vai ver o que pode fazer, mas que não gosta de falar das coisas boas e ruins dele. Mas não gosto de falar as coisas boas e as coisas ruins. De contrato renovado até dezembro de 2028, Fabrício Bruno também deu entrevista aqui no Ninho do Urubu. Zagueiro titular do time, se entrar em campo hoje à noite no Maracanã contra o Boa Vista pelo Carioca, ele completa 100 jogos pelo Flamengo, uma marca expressiva para o jogador e cheia de lembranças. Inesquecível, eu vou falar do jogo contra o Atlético Paranaense. Para mim é um momento único, porque Dia dos Pais, poder fazer 2 gols no meu primeiro Dia dos Pais com o meu pequeno me acompanhando na arquibancada e meu pai em Belo Horizonte torcendo por mim. Pro jogo de hoje, Fabrício Bruno pode ser poupado e começar no banco de reservas. Pulgar com virose é dúvida. Já Gerson, diagnosticado com infecção renal, e Alan com dengue são desfalques. Mas De La Cruz está recuperado das dores no ombro direito e Igor Jesus segue no time após ser destaque na vitória contra o Bangu. Se vencer o Boa Vista no Maracanã, o Flamengo recupera a liderança do Carioca. O Flamengo precisa tanto de Léo Ortiz, Brilho? Bom, se está dentro do orçamento e o jogador tem interesse de jogar no Flamengo, eu vejo que faz todo sentido tentar, porque se fosse um clube como o Palmeiras, por exemplo, tem essa política de apostas, de investir em jogador da base, de dar espaço, provavelmente o Flamengo iria no caminho de valorizar, quem sabe, o Cleiton, que é um jogador que vem da base, um jogador que já está há algum tempo com o time principal, um jogador interessante, canhoto, jovem ainda, vai fazer 21 anos, mas com um perfil muito bom, que jogaria em outros times de Série A, mas o Flamengo tem essa postura mais agressiva, por causa dessa vantagem financeira que tem. Então, eu vejo que se encaixa ali na ideia do clube, e o Tite é o técnico que convocou o Léo Ortiz para a seleção, o Léo Ortiz chegou a ser chamado, é um jogador que ele valoriza pelas características, joga bem, tem saída de bola, tem presença aérea, um zagueiro também bastante completo. E o Léo Ortiz já formou dupla com o Fabrício Bruno, já tem esse entrosamento. Então, por mais que o Léo Pereira, para mim o Léo Pereira hoje é o melhor zagueiro do Flamengo. É o zagueiro que tem entregado mais regularidade, mais segurança ali atrás. O Fabrício Bruno também... Já ia perguntar se você estava tirando o Léo Pereira do time, mas você foi rápido e ágil, não deixou nem eu falar. Não, mas como... Percebeu a tua intenção. Mas, exato, o Flamengo não pensa, vai chegar um jogador e precisa jogar imediatamente. Ele entrega para o treinador, e o treinador que tenha a gestão de grupo e faça a sua opção, aumente a concorrência do elenco, ele vai... Faça 2 times como o Eugênio tem insistido? Não, e eventualmente também, por mais que o Léo Ortiz pode jogar do outro lado da zaga, pode formar essa dupla com o Léo Pereira, ele pode fazer um trio. Então, um clube como o Flamengo, que o Flamengo sempre que começa a temporada tem o objetivo de lutar por todos os títulos e vem de uma temporada em que perdeu todos. Então, por tudo isso, as ambições do Flamengo, essa capacidade financeira, tem de pensar alto mesmo. Então, eu vejo que, no caso do Léo Ortiz, é uma busca válida no mercado. Tem de insistir até o limite para tentar contar com um jogador que já demonstrou que quer jogar no clube. Características dele que você vê muito diferentes dos zagueiros que o Flamengo já tem? Não, ele é um zagueiro muito técnico, mas ao mesmo tempo um zagueiro com capacidade de recuperação, um zagueiro hoje mais veloz que o Davi Luiz. Então, pensando como opção de elenco, por mais que o Flamengo já tenha 2 titulares estabelecidos,
para mim, faz sentido a investida, faz sentido tentar contar com ele para manter esse elenco sempre em alta concorrência e equilibrado. E ele pode jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. O lado esquerdo dele, geralmente, é o mais forte, é onde ele atua mais, mas eu vejo que dá para o Tite também, assim como a chegada do Matias Vinha amplia esse leque de opções, ter o Léo Ortiz na zaga é mais do que um luxo. Eu vejo que é uma opção muito interessante para variações e para poupar alguns jogadores ao longo da temporada. Para fazer na zaga o que está fazendo na lateral esquerda. Eu acho que é até diferente um pouco. Eu acho assim, por que a insistência? É um jogador que o Tite gosta muito. O Tite convocou o Léo Ortiz para a seleção brasileira. Eu ia lembrar. E por que ele gosta tanto e qual é o motivo da insistência, já que o Flamengo tem uma boa zaga? Se você olhar hoje Fabrício Bruno e Léo Pereira, são dois bons jogadores. A diferença é a seguinte: se você pegar, Abel, qualquer estatística de qualquer campeonato no mundo hoje, cada vez mais, os jogadores que mais ficam com a bola são os zagueiros. Especialmente dos times propositivos, dos times que querem construir. O time adversário se fecha e deixa a bola no pé do zagueiro. Cada vez mais o zagueiro hoje é um articulador da equipe. Então você a gente reclama muito hoje, não tem mais o 10. É difícil você achar o 10, porque você não tem espaço na intermediária ofensiva, ou tem menos espaço do que tinha antigamente, para gerar jogo a partir dali. Aí, durante um período recente, a gente valorizou muito o quê? Os volantes, porque o jogo sai muito dos pés dos volantes. E cada vez mais essa bola tem estado nos pés dos zagueiros. Então você precisa que os zagueiros tenham uma capacidade técnica de articular a equipe, de, a partir dali de trás, como se faz, por exemplo, no futebol americano, com o quarterback, você pensar o jogo, olhar o jogo e, no mínimo, iniciar com qualidade a construção de uma jogada. Mas, muitas vezes, fazer lá de trás mesmo o lançamento. E o Léo Ortiz tem como uma das suas grandes características, do seu grande diferencial, essa capacidade de começar o jogo, de distribuir a bola a partir lá de trás. Uma grande visão para fazer um passe não só de precisão, mas de inteligência e distância, muitas vezes, ou lançamento, muitas vezes. E são muitos passes para frente. Ele Sim. é o cara que... O Fabrício Bruno, por exemplo, tem mais dificuldade de dar esse passe que quebra a linha. O Fabrício Bruno geralmente busca o Léo Pereira, busca o lateral. Já o Léo Ortiz é o cara que, se precisa lançar, ele lança. Se precisa arriscar um passe no meio, ele tem qualidade e segurança para isso. Então, em relação ao Fabrício Bruno, por isso eles se completavam tão bem no Red Bull Bragantino. Fabrício Bruno era a velocidade, a explosão, o cara que geralmente corria atrás da recuperação do atacante. Evoluiu muito com a posse de bola no Flamengo, mas não é o mesmo nível. Ainda assim não é dele. E no Léo Ortiz, esse equilíbrio na saída, o cara que geralmente arriscava mais no passe, como o Léo Pereira tem feito hoje no Flamengo. Então, pensando nesse aspecto, o Léo Ortiz chegaria para ser o melhor passe da defesa do Flamengo. É isso. Então, é uma incorporação importante no elenco que geralmente é propositivo. Não é à toa, né, Bel, que a gente tem visto, né, no futebol mais moderno, cada vez mais você exigir também dos goleiros isso. Você vai para o futebol europeu, você vai ver muito isso, dos goleiros tendo que também pensar o jogo. Não é só assim, recebeu a bola no fogo, tem que driblar um zagueiro e sair jogando, não. Também tem que pensar o jogo. Por exemplo, a gente vai ter quinta-feira agora, né, a Recopa Sul-Americana. Final de semana teve o jogo da LDU lá, o amistoso contra a Católica. O primeiro gol foi assistência do goleiro. E não foi bico para frente, foi assistência do goleiro. Ele faz muito lançamento, como a gente vê isso muito na Premier League acontecer. O Alisson já cansou de fazer passe pro Salah. O Everton faz muito isso. Criticado o Everton do Palmeiras, ele tenta, às vezes acerta, às vezes erra, mas ele faz muito isso. Fez no clássico, no lance do Rony, que o Cássio foi expulso. Ele faz repetidamente isso, não é por acaso. Agora, o Léo Ortiz é um zagueiro com características de volante, de bom volante, né? Não é o volante brucutu. É o cara mais para a saída de jogo. Isso realmente o Flamengo, com os dois zagueiros que tem, não tem com a qualidade que o Léo Ortiz oferece. Pode ser que jogue ele com um dos dois, pode ser que joguem os três. Acho que qualifica mais o elenco. A pergunta era, o Flamengo precisa? O time, especificamente, hoje não precisaria. É um plus. Como dizia um amigo meu, um plus a mais.
né? Mas que baita plus, que baita diferencial, né? O Léo Ortiz é um senhor jogador. Antes da gente dar uma olhada na provável escalação do Flamengo, que enfrenta o Boa Vista hoje, eu acho muito interessante o assunto que você trouxe sobre a escassez ou quase o fim daquele típico e clássico camisa 10 e as mudanças que o futebol, que a modalidade vai tendo. Mas aí eu dou graças a Deus que ainda existem jogadores como Alan Patrick, Paulo Henrique Ganso, Rafael Veiga, De Bruyne, Payet. Arrascaeta, Payet. Quem mais? De Bruyne, Arrascaeta, Payet, Griezmann, que também tem uma característica ali também de um... É mais um atacante. É mais um atacante, mas tem uma característica também de um armador, de camisa 10. Nessa ainda semana... temos vários, não temos? Graças a Deus, ainda temos Rafael Veiga, temos Griezmann, De Bruyne, Nessa semana Luka você Modric. pode incluir o Garro nessa semana aqui, que Garro, ele tá de em repente, alta. pode ser. É? Não vai acabar com os camisa 10, não. Não tá acabando, não. Alan Patrick tá aí jogando bola no Internacional. Paulo Henrique Ganso é um camisa 10 que desfila. Arrascaeta. Vamos parar com esse... Tô brincando, mas não tem? Tem alguns ainda. Claro, o futebol moderno, ele dificultou muito, porque ele minimiza os espaços para trabalhar na intermediária. Mas é claro que os jogadores muito inteligentes ainda conseguem se destacar. Eugênio... Você está falando de vários nomes aí, nacionais e internacionais. Tem hoje um Lembrou jogador demais? que não começou Outros? nessa função, porque você tocou no melhor time do mundo. Manchester City? Sim, é o melhor time do mundo. Um jogador que não começou nessa função, mas que hoje funciona maravilhosamente nessa função, que é o Phil Foden. Sim. Você sabe, Eugênio... Ele joga por ali, ele brinca. Pode de ser jogar um por 10, ali. não pode? Pode. Tem uma foto clássica que nós publicamos muitas vezes na revista Placar, onde eu e o Breler já trabalhamos. Era uma foto do Gerson, do São Paulo. Então tinha o Gerson, o gramado... Canhotinha. Ele com o uniforme do São Tá Paulo. vendo a gente, o Gerson? Um abraço ao Gerson. O Gerson tá brincando agora de... Ele bota a bola lá no quintal dele e fala assim, vou colocar ali. Eu vi. Pimpa, No Instagram. coloca. Sacanagem. Ele coloca. Ó, pra lá de 80. Né? Grande canhota. E essa foto do São Paulo era o Gerson com a camisa de jogo, portanto era um dia de jogo. Ele, a bola, ele olhando assim, e tem ele, a bola, o gramado, e atrás, para comprovar que era um dia de jogo, não era um treino, estava assim, São Paulo 0 versus 0 Ponte Preta. É uma foto absolutamente impossível de se tirar hoje. Você não tira uma foto de futebol só com o cara, a bola e ele pensando o que vai fazer. Essa foto teria dois adversários chegando aqui, outros jogadores do São Paulo, né? Essa foto limpa, que era no tempo que você tinha o espaço para os camisas 10. Um abraço para o Canhota, que jogou muita bola. Nossa, monstro. E que, assim como eu, ele deve agradecer. Ainda existem jogadores, apesar da mudança que o Eugênio falou, e o Eugênio tem razão, ainda existem esses camisas 10. Se jogasse hoje, o Canhota seria um volante excepcional. Dimitri Payet não é um camisa 10? Sim. A nossa audiência tem muitos camisas 10 essa hora. Tenho certeza que o Roberto Rivelino está nos vendo. Vamos com a provável escalação do Flamengo? De tanta gente, o Flamengo de Evaristo de Macedo, não é, professor Celso Zelt, que fez história com a camisa rubro-negra? Rossi Varela, do Tite, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Igor Jesus. O Gar tá com uma virose e por isso não deve jogar. Igor Jesus num momento excepcional, hein? Que número veste o Arrascaeta? 14? 14. Camisa 14, mas o 10 do Flamengo, o Arrascaeta... 10 moral, é o 10 moral. É o 10 moral. Luiz Araújo, que maravilhoso, camisa 10, Georgian, como disse o Vinha, Georgian. Luiz Araújo, Pedro, como disse o professor, o Evair dos tempos modernos, a elegância do atacante do Flamengo, e Everton Cebolinha, rabiscando pelo lado esquerdo, professor. Luiz Araújo voltando para ajudar pela direita, que é uma coisa que o Tite gosta muito, né? Eu falei do Igor Jesus, elogiado muito pelo César Sampaio, ele entende daquela posição. Pelos nomes, aí seria o nome menos estrelado do Flamengo, mas mesmo esse jogador menos estrelado, entregando muito futebol. Boa perspectiva para esse ano. Muito bem. Quais são os maiores camisa 10 da história do Flamengo? Bom, o Zicão é a parte. Nós vamos falar de outros. Mesmo não tendo vestido a 10, mas que fez aquela função. Zico, Petkovic... Vamos embora, professor. Arrascaeta. O professor vai me ajudar aqui, porque não é só assim. Vamos lá. Dida era o ídolo do Zico. Zizinho vestia 10? Nossa. Vestia 10. Evaristo?
Ou não? Evaristo é 9. 9? Carlinhos Giolino era 10? Então. Não, mais atrás, né? É mais atrás? 5 ou 8. Era 8. Entendi, é 8, né? Não era 10, mas era Carlinhos e Nelsinho Batista no meio-campo do Flamengo. O Flamengo teve grandes jogadores. Você tem que olhar mais para trás um pouco. Nelsinho Rosa, né? Nelsinho Rosa, né? Martins, Nelsinho Rosa, desculpa. Troquei aqui. Nelsinho Batista Rosa. era o Nelsinho lateral. Batista, fiquei pensando. Não, Nelsinho Rosa. Nelsinho do São lateral. Paulo. Nelsinho Rosa, que foi inclusive campeão brasileiro pelo Vasco, né? Pelo Vasco. Como técnico depois. Recentemente falecido. Petkovic, Arrascaeta e Zico. Tá bom já pra você? Não. Tem uma história aí, né? Grandes camisas 10. É que essa questão do número, você pega sempre dos anos 50 para cá, né? Porque antes da Copa de 50 não tinha número. Mas tinha o cara moral ali que ocupava a meia esquerda. Sim. Né? Então, o Zizinho, por exemplo, ele chega a pegar o número, mas eu acho que não no Flamengo. Porque já estava no Bangu. Mas era Zizinho e Vevé, né? O Vevé era a ponta esquerda. Ele era o Valido, Perácio, Perillo, Zizinho e Vevé, que é o time tricampeão de 40 Deu uma de Milton Neves agora, hein? Ele é Celso Zé. Mas entre esses camisas 10, o que mais se aproxima de Zico no quesito idolatria é um que a gente não citou, que não é camisa 10, mas veste a 10 hoje, Gabigol. Fala, nação rubro-negra, vamos de informações do Flamengo que vai estar enfrentando o Boa Vista nessa noite de terça-feira. Vou trazer todas as informações aqui para você. Esse jogo que é considerado fácil, considerado um jogo já ganho para o Flamengo, né? Mas os destaques desse jogo não está em si ser contra o Boa Vista, mas sim porque Matias Vinha deve estrear hoje, tá? Já vou falar de Matias Vinha, mas antes vou falar aqui sobre o jogo. Como vocês já vê na tela aí, o jogo que vai acontecer às 21h30 em horário de Brasília. E as opções para assistir esse jogo é apenas no YouTube, no canal GOAT, tá? Então, você que curte assistir jogos no YouTube do Mengão e de forma gratuita, é só ficar ligado no canal GOAT, né? Geralmente eles iniciam 30 minutos antes, então às 21h você já pode assistir o pré-jogo lá no YouTube. Jogo que deve ficar marcado pela história de Matias Vinha, né? Estreia de Matias Vinha, aliás, que deu declarações fortes, né? Na sua apresentação. E ele tá com físico legal já para poder estrear. Tá 100% focado no Mengão. Seu filho já nasceu. Tem tudo para estrear, né? Eu também tô ansioso para ver ele jogando, porque ultimamente Ayrton Lucas tem deixado a desejar um pouco no time, tá? Falando da parte defensiva, né? É lógico. Então eu venho trazer aqui para vocês agora a provável escalação do Mengão. Enquanto isso, você já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso Mengão. E essa daí é a provável escalação do Mengão, com Rossi no gol, Léo Pereira e Davi Luiz. Hoje é a dupla de zaga, um time meio misto, né? Varela e Ayrton Lucas começando, né? Ayrton Lucas vai começar com certeza, mas após isso, Matias Vinha deve entrar sim no segundo tempo, tá? E aí no meio de campo, Igor Jesus tendo mais uma chance de estar jogando. E aí De La Cruz fazendo a função do segundo volante no lugar de Gerson. Tô muito ansioso para ver o De La Cruz fazendo essa função, né? E o Arrascaeta ali no meio, mais para frente ali como armador. E aí Luiz Araújo na direita, Everton Cebolinha na esquerda e Pedro de centroavante. Na minha opinião, esse meio campo aí é o melhor meio de campo hoje. É claro que só faltou o Pulgar no lugar de Igor Jesus, apesar de Igor Jesus ser bom, né? Mas De La Cruz, Arrascaeta e Pulgar seria o melhor meio de campo, na minha opinião. De La Cruz fazendo uma liga de uma trinca ali ofensiva com Luiz Araújo, De La Cruz e Arrascaeta. Quero muito ver esses caras jogando hoje. Então se inscreva no canal para você também não perder nada que acontecer, beleza?